Bom, beleza, né? Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo aí. E hoje a gente vai ter a nossa primeira aula síncrona para a matéria da segunda prova, né? A gente vai falar um pouquinho sobre correlação e regressão. Tá. No final da aula, a gente conversa sobre isso, pode ser? Evelyn, tá joia? Obrigado, Evelyn. Aí você me lembra, por favor, tá? Então, como eu estava falando, né, hoje a gente vai discutir um pouco sobre correlação e regressão. Vocês já provavelmente já deram uma olhada no vídeo, né, já deram uma passada de olho nesse material, mas a ideia da aula de hoje é o quê? A gente discutir essas coisas para tentar, né, sanar algumas dúvidas que vocês tiveram e até mesmo o aprendizado ficar um pouco mais fácil posteriormente. Então eu vou compartilhar com vocês a tela e aí a gente vai discutindo. Em qualquer ponto que vocês tiveram, ou enquanto eu estiver falando, tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade de me interromper e perguntar. Tá joia? Então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre correlação e regressão. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, o motivo da gente estudar essas coisas, ou o porquê que a gente está dando um passo a mais, é o seguinte: quando a gente está trabalhando com análise de dados, né, geralmente a gente não faz uma única pergunta, né, ou não anota somente uma única questão a respeito de um objeto ou alguma coisa desse tipo. Então, vamos supor, eu vou lá fazer uma pergunta para vocês, eu não vou perguntar só a idade. Mas se eu tenho um questionário, eu vou perguntar a idade, renda, escolaridade, diversas outras questões estão associadas a um mesmo indivíduo, seja ele uma pessoa, seja ele um objeto. Nas aulas anteriores, né, nessa estatística descritiva, a gente viu medidas o quê? Que trabalhavam essas variáveis aí de forma individual, né? Então a gente tinha média de altura, variância de altura, CV de altura. Então, em geral, né, aquelas medidas elas são para avaliar as variáveis individualmente. Bom, mas como eu acabei de falar, a gente pode avaliar inúmeras variáveis. E aí surgem algumas perguntas, né? Por exemplo, como que essas variáveis estão associadas? Será que valores altos de uma determinada variável estão associados a altos valores de outra variável? Né? Será que se eu tiver valores baixos de uma variável, ela vai estar associada a valores altos ou valores baixos da outra? Né? Por exemplo, pessoas mais altas geralmente são mais pesadas, né? A gente acredita que isso seja verdade. Mas quando a gente tem um monte de variáveis, a gente às vezes nem tem essa percepção. E por algum motivo a gente pode querer saber qual é a associação, como que peso e altura estão relacionados. Então essas medidas, né, essas técnicas que a gente vai ver hoje, elas começam a trabalhar com mais de uma variável. No caso aqui da disciplina, a gente vê técnicas para trabalhar com duas variáveis, mas a gente pode ter técnicas para trabalhar com várias variáveis ao mesmo tempo. Né? A primeira medida que foi apresentada para vocês, nesse sentido aí, é o que a gente chama de coeficiente de correlação amostral, né? Que é o que está no slide aí. Né? E qual que é a ideia desse coeficiente de correlação amostral? Ele dá uma ideia de como as variáveis estão associadas. Ou seja, né, será que se eu mexer em X impacta Y de alguma maneira? Ou será que tanto faz eu ter valor de uma variável, não tem nada a ver uma com a outra? Então, esse coeficiente de correlação ele vai fornecer uma ideia da associação linear entre duas variáveis. E por que é linear? Né? Linear, eu acho que fica mais fácil a gente ver quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, desse slide. Né? O que a gente tem nesse slide? Vamos dar uma olhada nessa figura A. Aí. A gente pegou, vamos supor, na turma, mediu, né, mensurou, no caso, altura e peso de 30 alunos e colocou esses pontos aí num gráfico, que a gente chama de gráfico cartesiano, né, num diagrama aqui, onde um pontinho desse representa um aluno
E a gente vai lá, marca o peso dele no eixo X e marca a altura dele, ao contrário, né? Marca a altura no eixo X e o peso no eixo Y. E aí, depois que a gente joga a informação de todos esses alunos, a gente tem um padrão desse tipo aqui. O que a gente pode observar? Né? Que pequenos valores de X, aqui, estão associados a pequenos valores de Y. Grandes valores de X estão associados a grandes valores de Y. Ou seja, à medida que eu aumento, né, os valores de X, eu tenho grandes valores de Y. E essa associação entre essas duas variáveis, o Y e o X no caso aqui, ela é linear. Por que é linear? Porque esses pontos eles estão apresentados em um formato, né, em uma direção de uma reta. Né? Se a gente percebe aqui, ó, seria uma reta inclinada. Né? Então, nesse primeiro caso, se a gente tivesse um conjunto de dados desse tipo, a gente saberia que existe uma associação entre peso e altura, e essa associação a gente diz que ela é positiva. Por que a gente diz que é positiva? Porque à medida que eu aumento valores de X, eu aumento valores de Y. Se a gente vai para a figura B, né, o que a gente observa aí? Que à medida que eu aumento X, eu tenho pequenos valores de Y. Ou seja, existe uma associação também linear entre essas duas variáveis. Né? No exemplo aí seria preço e número de itens vendidos, ou seja, quanto maior o preço, menor é o número de itens que eu vendo. E eu observaria que essa associação entre essas duas variáveis, ela é o quê? Negativa. Né? Tem até um erro aqui no slide, vocês favorem aí. Aqui, ó, na letra B, ao invés de ser correlação positiva, ela é correlação negativa. Tá? Por que negativa? Porque à medida que eu aumento X, eu tenho pequenos valores de Y. E aí a gente teria esse terceiro caso, né? Que seria um caso onde a gente não encontra padrão nenhum entre as observações X e Y. A gente deu um exemplo aqui no slide de renda e altura. Então, a gente espera que renda e altura não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a gente pegasse, coletasse as informações de vocês, mensurasse a altura, perguntasse a renda de vocês, provavelmente, se a gente joga essas informações num gráfico, daria uma coisa desse tipo, onde a gente não consegue observar nenhum tipo de associação entre essas variáveis, principalmente linear. Então, o coeficiente de correlação, ele informa, na verdade, a existência desse tipo de associação entre variáveis, ou seja, associações lineares. Lembrando, primeiro gráfico, uma associação positiva, segundo, uma associação negativa, e terceiro gráfico, uma associação nenhuma, né? Não tem associação. Bom, mas a gente sempre diz em estatística que olhar gráfico é uma coisa subjetiva. Né? Então, vamos supor, o Marcos aí pode falar que essa primeira figura tem uma correlação positiva forte. Já o Rodolfo pode falar que existe uma correlação, mas ela não é forte. Né? E assim sucessivamente. Então, cada pessoa tem sua própria interpretação de gráficos. Né? Então, cada um enxerga isso aqui de alguma maneira. Para resolver esse problema de interpretação, foi proposto o que a gente chama de coeficiente de correlação, que é uma fórmula que vai nos informar o grau de associação linear entre duas variáveis. Então, a gente vai ter uma fórmula, né? Para a gente calcular isso aí, a gente precisa de um conjunto de dados, então observações tanto de X quanto observações de Y, e a partir dessa fórmula, a gente vai conseguir um valor que varia entre menos 1, aqui, e 1. Tá? Bom, o que significa esse menos 1 e 1? Aí a gente pode voltar para o gráfico. Na situação da letra A, daria um valor positivo. E quanto mais próximo esses pontos estiverem de uma reta, mais próximo o valor da correlação será igual a 1.
Nesse segundo caso aqui, onde a gente tem uma associação negativa, a gente vai ter um coeficiente de correlação negativo. E quanto mais próximo essa associação estiver de uma reta hipotética aqui, mais próximo o valor vai ser igual a menos 1. Tá joia? Bom, e nesse último caso? Nesse último caso, se eu pegasse esses dados e jogasse nessa forma, ia dar um valor próximo a zero. Ou seja, não tem associação entre essas duas variáveis aqui. Beleza, isso aí, pessoal. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Beleza, valeu, Branco. Então, olha só, né? Aí, pessoal, tem alguns exemplos aí no material, né, que eu acho que, se vocês não tiveram oportunidade de fazer ainda, eu acho interessante vocês fazerem. Na verdade, aplicação de fórmula, né? Então, tem as fórmulas aqui em cima, a gente precisa só aplicar as fórmulas, e por isso a gente acha lá que a parte de somatória é importante, né? Então, tem como aplica essas fórmulas aqui. E aí, no final, ele acha um valor negativo. Aqui, ó, menos 0,9708. Quando ele fala esse valor negativo, eu não preciso ver dados, eu não preciso ver gráfico. Esse valor negativo aqui está me dizendo o quê? Que existe uma associação negativa entre idade e número de batimentos cardíacos, e essa associação ela é muito forte. Por quê? Porque esse valor é muito próximo a menos 1. Ou seja, os pontos estão quase dispostos em cima de uma reta hipotética, né? Se fosse positivo, a mesma coisa. Eles, se for próximo a 1, eles estariam bem próximos a uma reta. Tá? Bom, então a gente pode ter um interesse de ter um conjunto de variáveis e saber como que essas variáveis estão associadas. Se eu quero verificar se essa associação é linear, eu posso usar o coeficiente de correlação que a gente acabou de apresentar para vocês. A próxima parte da matéria é o que a gente chama de regressão, né? E é uma matéria, uma parte da estatística muito importante. Na verdade, várias áreas de atuação fazem uso de regressão na tomada de decisões. Então, o pessoal da economia lá, né, eles fazem tomada de decisões com modelo de regressão. O pessoal lá da genética também usa modelo de regressão para selecionar plantas, né, baseado em informação genômica, genética. Então, esses modelos de regressão, eles são muito importantes. Mas aqui na disciplina, a gente vai apresentar um modelo mais simples, que é esse modelo de regressão linear simples. Mas qual que seria a ideia, né? Por que a gente usa um modelo de regressão? A ideia é a seguinte, né? Eu tenho duas variáveis, né? Vamos imaginar, né, para exemplificar para vocês, que eu gostaria de obter informação da renda de vocês, ou do pai de vocês, né? Aí onde que é utilizada essa informação? Essa informação é utilizada, por exemplo, para segmentação de mercado. Então, quando a gente recebe, né, ou o pai de vocês aí recebem, ou mãe de vocês recebem algumas ligações de banco, algumas ligações de concessionárias, ou alguma ligação de alguma loja, provavelmente a loja não manda essa informação para todo mundo. Tem um estudo prévio, e com esse estudo, ele meio que identifica potenciais compradores para o produto dele. E é aí que eles fazem o material, ou pegam o telefone dessa pessoa e tentam entrar em contato diretamente com ele, uma vez que ele seria um potencial comprador. Mas como saber a renda de uma pessoa, né? Uma forma é através de um modelo de regressão, né? Então, assim, para ser bem simplista, eu poderia vir aqui na sala, né, para a nossa turma aí, e fazer a seguinte pergunta, né? Qual é a renda de vocês, né? Então, a gente tem matriculado 40 alunos, você perguntaria a renda para 40 alunos, e perguntaria, por exemplo, o número de TVs que vocês têm em casa. E, por algum motivo, eu queria, né, associar, através do número de TVs,
eu obter valor de renda. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma correlação, verificar que essas coisas estão associadas, e já que estão associadas, eu posso pensar da seguinte forma: eu não vou perguntar a renda de ninguém, porque as pessoas, às vezes, não informam a renda de uma maneira adequada. Eu vou ajustar um modelo de regressão, e a partir do número de TVs, eu obtenho valores de renda, né? Então, a ideia do modelo de regressão é o quê? A gente fazer predição, a gente obter valores de uma determinada variável a partir de uma outra variável. O que a gente chama, em estatística, de obter uma relação funcional entre duas variáveis. Nesse exemplo que eu dei aqui, né, a gente pode pensar que a variável dependente, no caso, a nossa y, seria o quê? Renda, né? Então, eu estou querendo um valor de renda. E essa renda, ela está dependendo de quê? Ela estaria dependendo de uma variável que a gente chama independente, que seria o número de TVs, que a gente vai chamar aqui de x para ficar de uma maneira geral. Então, da mesma forma que o coeficiente de correlação, a gente precisa de duas variáveis. Só que agora, o meu interesse é, a partir de uma, vamos imaginar, por exemplo, número de TVs, eu obter valores de renda. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de um modelo, né, de um modelo de regressão, de uma equação de regressão. Uma equação matemática com um termo a mais. Então, se a gente observa esse modelo estatístico aqui, ó, a gente tem o quê? Né, eu vou tentar ficar no exemplo para ficar mais claro. A gente diria que a renda é igual a um valor qualquer, né, sei lá, 100, mais outro valor multiplicado pelo número de TVs, mais uma determinada quantidade de erro aqui. Então, eu estou explicando a minha renda a partir de uma outra variável, que no caso é a x, que a gente está exemplificando de número de TVs. Bom, se a gente tira esse termo de erro aqui, a gente percebe que a gente tem o quê? Um modelo matemático, né? A gente tem um modelo de reta aí, que é um modelo y, por exemplo, né? É igual a A mais bx. Então, se eu não tenho, né, esse termo, o último termo aí, o exim I aí, seria um modelo matemático. Mas a gente está trabalhando hoje com estatística. E esse termo de erro, ele faz bem sentido, tá? Por que ele faz sentido? Pelo seguinte, igual nesse exemplo que a gente está falando. Se eu penso em explicar a renda, e eu explico pelo número de TVs, né? Eu sei, né, é razoável pensar que existem diversas outras variáveis que influenciam a renda. Por exemplo, teria região, teria escolaridade, teria, né, talvez, idade. Então, tem outras variáveis aqui que interferem na renda que não estão sendo consideradas nesse nosso modelo simples aqui. Mas aonde está o efeito dessas variáveis? Elas vão tudo para esse camaradinho aqui, o E, que a gente chama em estatística de erro aleatório. Ou seja, é uma quantidade do modelo que absorve tudo que não foi considerado para a explicação da variável. Então, a gente está apresentando um modelo estatístico, né, onde a gente tem aí uma variável, no caso a renda, sendo explicada pelo número de TVs, e as outras variáveis, elas estão aonde? Elas estão tudo no erro. Por que elas estão no erro? Porque elas não foram consideradas para explicar a renda. Bom, o que seriam esses camaradas, então? Então, o x, como a gente falou, seria uma variável explicativa ou independente. O y seria a nossa variável dependente ou resposta. O beta zero é a constante da regressão ao intercepto, né, que seria igual em matemática, um modelo de reta mesmo, é o intercepto. E o beta 1 seria o coeficiente de regressão ou coeficiente angular, exatamente igual na matemática. E o erro, que é esse novo termo que a gente está discutindo aqui, que seria o que transforma o modelo matemático em estatístico, que comporta todas as outras variáveis que não foram consideradas para explicação do Y. No caso aqui, a renda. Tá? Então, resumindo isso tudo, qual é o objetivo de um modelo de regressão?
a partir de uma variável x qualquer, eu obter valores de uma variável y. Né? Então, depois que eu ajustar, depois que eu tiver um modelo de regressão, eu posso, a partir do número de TVs, obter valores de quê? De renda. Tá? Então, é nesse ponto que a gente vai chegar. E o modelo que a gente vai usar é o mais simples. Por que é o mais simples? Porque ele utiliza apenas uma única variável para explicar a variável dependente. Tá? Por isso que é um modelo simples. Bom, então, né, tentando explicar aqui, o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa obter os valores de beta 0 e beta 1, para que eu possa ter uma equação de reta. E como que esse procedimento é feito? Né? Então, esse gráfico aí, eu acho que ilustra bem, e aí a gente tem como discutir, vocês entenderem qual que é o processo. Isso não vai ser cobrado em prova, a parte matemática disso, mas eu acho que o processo é interessante vocês entenderem. A gente pode pensar o seguinte, ó, tem 4 pontos aqui nesse gráfico, né? O ponto x1, y1, ponto x2, y2, x3, y3, x3, y4. Se a gente tem um conjunto de pontos, a gente pode traçar nesses pontos infinitas retas, né? Eu posso traçar aqui, né, uma reta igual essa vermelha, posso traçar outras retas, e essas retas vão ser definidas por quem? Elas vão ser definidas pelo intercepto, né, que é o valor aqui, ó, que sai do eixo y, e pelo coeficiente angular, que dá a inclinação dessa reta. Então, a gente precisa desses dois valores para definir a reta. Mas a gente precisa definir uma boa reta para explicar esses pontos, né, para a gente ter uma boa predição. E como que a gente define esses valores de beta 0? A gente vai definir da seguinte maneira, né? Primeiro, essa reta aqui, ó, vermelha, ela está sendo a reta em que a gente considera um beta 0, né? Em estatística a gente chama um beta 0 chapéu, mas é um beta com um acento circunflexo. Beta 1 chapéu, né, que é um beta 1 com acento circunflexo, que ela corresponde a essa reta vermelha. Mas se eu considero essa reta vermelha, vocês podem verificar que tem alguns erros aqui. Ó. Esse E1, o que seria esse E1 aqui? Ó? Aqui embaixo, né? Esse E1 é o erro que a gente comete a considerar essa reta como sendo a verdadeira. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor de x1, joga lá na expressão, né, naquela y e chapéu, beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, xi, e com esse valor eu vou obter um valor de y chapéu. Né? Eu vou salvar isso aqui, só um minuto. Deixa eu salvar isso. E aí eu vou abrir, porque dá de uma forma que dê para a gente escrever. Acho que aqui vai ficar melhor. Tá, o que eu estou dizendo para vocês? Né? Aqui não passa nem traço, não. Não quero digitar nada. Tá, vou botar isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, aqui, quando eu considero um x1, né, eu venho com esse x1 e vou colocar ele aqui, ó. Tá? Então, eu coloco o valor de x1 no meu modelo, ou seja, na minha equação de reta. Quando eu
colocar ele aqui, eu vou obter um valor de Y1 chapéu. Esse valor ele vai ser como? A gente sai aqui com X1, escora na reta e vou projetar ele aqui, ó. Então, aqui nesse ponto, né, vou puxar uma seta aqui, ó, vai ter um Y, chapéu. Né? Bom, então eu tenho um Y1 chapéu e um Y1, e eu tenho a diferença entre eles. Qual que é a diferença? É exatamente o erro que eu cometo a considerar essa reta como sendo verdadeira. Depois eu tenho um X2. Eu pego esse X2, jogo no modelo lá, né? Vem aqui, igual a gente fez aqui. Venho aqui, eu bato na reta, vou ter um valor aqui, ó, de Y2 chapéu. A diferença entre Y2 chapéu e Y2 é o quê? O segundo erro. E assim sucessivamente. Eu vou ter o terceiro erro e o quarto erro. Como que eu escolho a melhor reta dentre todas as possíveis que podem passar por esse ponto? Eu vou escolher a reta que minimiza o quê? A soma do quadrado dos erros. Então, eu encontro a reta que minimiza essa soma de quadrados de erros. E como que isso é feito? É feito dessa forma que está apresentado nesse slide, que ele deriva, né, uma questão matemática, né, encontrar um mínimo de uma função em relação a duas variáveis. Eu vou derivar essa função em relação a cada uma das variáveis, igual a zero, e resolvo o sistema de equações. Isso, como eu falei para vocês, não vai ser cobrado para vocês, mas de qualquer maneira eu acho interessante a gente ter uma noção da ideia. Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de pontos e quer escolher uma reta. Como que a gente escolhe a reta? Aquela que minimiza a soma de quadrados dos erros. Quem são esses erros? São esses caras aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente faz essas contas, a gente vai chegar exatamente aqui, ó. Então, se eu faço essa conta na mão, a gente vai chegar que o beta1 é essa expressão aqui, ó, em amarelo. Então, o nosso beta1 é essa expressão aqui. Que, na verdade, né, é o que vocês meio já conhecem. A soma de produto do desvio, soma de quadrado do desvio. E o beta0 é o quê? É isso aqui, ó. Então, resumindo toda essa conversa, se eu tenho um conjunto de dados, né, tenho duas variáveis, e eu quero encontrar uma relação funcional entre essas duas, de forma que a partir de uma, por exemplo, x, eu obtenho valores de y, eu posso usar um modelo de regressão. O modelo de regressão é dado por uma equação de reta por um termo a mais, que é o erro, que é o termo estatístico. Então, eu tenho que obter quem? Os coeficientes da minha reta. Ah, mas como que eu obtenho esse coeficiente? Eu obtenho minimizando o quê? A soma de quadrados dos erros. Então, se eu fazer essas contas na mão, derivar, igualar a zero, eu vou encontrar essas duas formas. O beta1 chapéu, ou beta1 com acentos circunflexos, e o beta0 chapéu. O beta0 chapéu é a média de y, menos beta1 chapéu a média de x, e o beta1 chapéu vai ser aqui, ó, soma do produto, menos, né, a soma simples de cada um, o produto da soma simples dividido por n, dividido pela soma de quadrado de x, menos o quadrado da soma de x dividido por n. Então, de posse dessas expressões, eu chego no que a gente chama em estatística de modelo ajustado. Que aqui a gente vai ter o quê? Os números, e a partir desse número eu consigo, para qualquer valor de x, obter valores de y. Isso fica muito mais simples, quando a gente vê um exemplo. Antes de perguntar se vocês têm alguma dúvida específica, eu vou fazer esse exemplo com vocês, e aí eu acho que clareia mais as coisas. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem um conjunto de dados com duas variáveis, que é referente à idade, e o número de batimentos por minuto, de 10 pacientes.
A gente calculou o coeficiente de correlação e verificou que essa correlação é negativa próxima a 1. Ou seja, existe uma forte associação negativa. À medida que eu aumento valores de x, os meus valores de y reduzem. Né? Então, por esse número aqui, ó, a gente já conseguiria ter essa ideia. Mas eu quero, né, encontrar uma relação funcional entre essas duas variáveis. Eu quero uma relação funcional de modo que o cara me fala a idade dele, né, ele vai me dar o x, ele vai me dar a idade dele, e eu, com a idade dele, eu já vou ter uma ideia do número de batimentos cardíacos dele. Bom, como que a gente faz isso? Por um modelo de regressão. E para ajustar esse modelo, eu preciso de quê? Das duas fórmulas, que é a fórmula do beta 1, que está aqui, né? Então a gente vai pegar esses dados aqui e vai jogar nessa fórmula. Então essa primeira parte aqui seria o quê? 10 vezes 210, 20 vezes 200, assim sucessivamente até 50 vezes 165. Essa segunda parte aqui seria a soma do x, né? 10 mais 20 até 50. Aqui a soma do y, 210 mais 200 até 165. Aqui n, quantos elementos a gente tem? A gente tem 10 indivíduos. E a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Somatório de x ao quadrado é o quê? 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, até 50 ao quadrado. Menos essa soma, eleva tudo ao quadrado e divide por n. Se a gente faz essa conta, chega aqui, ó, num beta zero, igual a menos 1,093. Bom, já temos o beta 1. Precisamos agora de quem? Do beta zero. Então, a gente calcula a média do y, a média do x, pega o valor de beta 1 e vai chegar nesse valor de 219,78. Com esses dois valores, eu tenho aqui, ó, a minha relação funcional entre idade, o x, e número de batimentos cardíacos. Então, acho que agora fica mais claro se vocês falam assim, se eu tenho 20 anos, qual é meu número de batimentos cardíacos eu espero ter? Eu ponho menos 1,93 vezes 20, né, e subtrai de 219,78. Esse é o número médio de batimentos cardíacos de uma pessoa de 20 anos de idade. Essa é a ideia. Então, eu não precisaria, né, sair medindo os batimentos cardíacos de todo mundo. Na média, né, o número de batimentos cardíacos é dado por essa expressão aqui. Tá? Esse aqui seria o modelo de regressão ajustado. Pessoal, alguma pergunta até aqui? O que vocês devem ter em mente, né, é o quê? É que a gente tem um conjunto de dados e a gente quer obter uma relação funcional. A relação funcional é dada a partir de uma reta. E para mim ter todos os componentes de uma reta, eu preciso do beta 0 e beta 1. Como que eu obtenho o beta 0 e beta 1? Essas duas fórmulas que a gente acabou de falar para vocês. Com essas duas fórmulas, com um conjunto de dados, eu chego no modelo ajustado. Está aqui. Beleza. Bom, aí tem algumas interpretações, né? Vamos supor, vários exercícios que vocês devem ter feito ou que vocês vão fazer, pede para interpretar esses dois caras aqui, o beta 0 e beta 1. Né? Bom, aí vem a questão. Qual é a interpretação do beta 0? Primeiro, a gente só vai, ou só deve interpretar ele quando o número ou algum x igual a zero esteja no conjunto de dados. O que eu quero dizer para vocês? Se a gente vai aqui, ó, na idade, não tem nenhum paciente com 0 anos, né? Assim, não tem como, né? Medir o batimento. Bom, tem lá de um feto, né? Vamos imaginar. Ela tem 0 anos, é um feto. Então, medir o número de batimento cardíaco dele. Mas aqui, no caso, né, não tem nenhum. Então, essa expressão aqui, ela não deve ser interpretada por beta 0. Por quê? Porque não tem nenhum valor de x igual a 0, de forma que eu possa, né, ter uma
um valor de y que seja interessante, que seja adequado. Né? Então, ó, o beta zero, ele só deve ser interpretado quando o valor zero estiver, né, dentro do intervalo dos valores de x, e se ele existir, né, o beta zero significa o quê? Quando x for igual a zero, aqui, a gente tem o quê? Apenas o 219. Né? E o 219 seria o quê? Né? Se a gente volta nessa expressão aqui, ó, se x é igual a zero, né, o meu beta zero é o quê? A média de y. Então, o valor de beta zero estimado, ele é a média, né, do nossa variável y, quando x for igual a zero. Então, beta zero representa o valor estimado de y quando x é igual a zero. Uma interpretação bem simples mesmo, né? Mas ela só tem validade quando nos intervalos de valores de x o zero estiver contemplado nele. Senão não faz sentido, né? Igual, por exemplo, esse exemplo do número de anos. Número de batimento, 0 anos. Né? Então, assim, não tem muito sentido a gente fazer essa interpretação. O beta 1 sempre tem interpretação. E a interpretação ela vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre essa aqui, ó, independente do problema. Esse beta 1 ele representa o quê? O aumento, se ele for maior do que zero, ou uma redução, se ele for menor do que zero, como é o caso nesse exemplo, no valor de quem? No valor de y. Né? Então, se eu tenho um beta zero positivo, o que vai acontecer com o meu y? Ele vai aumentar. Se eu tiver um beta zero negativo, ele vai reduzir. Se a gente pega no nosso exemplo, né, o que a gente teria? Para o beta zero, a gente não deve interpretar. Né? Vamos criar essa letra aqui. Ó. Nesse caso, não tem interpretação prática. Por quê? Porque o valor zero ele não está incluído entre 0 e 50. Aí o beta 1, o que ele significa? Né? Significa o seguinte, se eu aumento 1 ano de idade, o número de batimentos cardíacos reduz, em média, quanto? 1,093. Então, à medida que eu aumento uma unidade, um ano na idade, né, eu reduzo o quê? 1,093 número de batimentos cardíacos da pessoa. Só um minuto aqui, para ver a mensagem. Tem alguma lista de passos aqui? Então, Vitória, na verdade, a gente tem que passar essa parte teórica para vocês e eu percebo que algumas vezes fica um pouco confuso. Na prática, né, é pensar de maneira simples. Vocês querem obter o quê? Um modelo de regressão, que seria isso que está sendo apresentado aí, essa equação. Mas para você obter isso aí, você precisa ter o número, né, o beta zero chapéu, que no caso aqui é 219, e o beta 1 chapéu, que no caso aqui é menos 1,093. Como que se obtém esses números? Basta utilizar essas duas expressões aqui, né, desse slide. Se eu tenho um conjunto de dados, jogo os valores nessas expressões, eu vou obter uma equação ajustada igualzinha a essa aqui. E a partir dessa equação, eu posso fazer algumas interpretações práticas do problema. Né? Quais são essas interpretações práticas? Se, né, o zero estiver incluso no intervalo de x que eu estiver avaliando, a interpretação prática do beta zero é que ele corresponde ao valor de y, ou a média, vamos supor, de renda, quando o número de TVs for igual a zero. Aí, qual que é a interpretação do beta 1? A interpretação do beta 1 é a seguinte: à medida que eu aumento uma unidade em x, no nosso caso aqui, 1 ano de idade, o que acontece com o número de batimentos cardíacos? Ele reduz. Por que ele reduz? Porque é negativo aqui. E reduz quanto? Ele reduz 1,093. Ficou claro isso aí? Vocês vão ver nos exercícios, né? Não sei se alguns de vocês já viram,
mas todos os exercícios são exatamente iguais, né? Vai ter um conjunto de dados de regressão. Primeiro passo, obter essa equação ajustada. Então, vocês vão pegar os dados e vão aplicar essas duas fórmulas e vai chegar exatamente numa coisa tipo essa aqui. Lógico que cada um com seus números e cada um com suas interpretações diferentes. Né? Por quê? Porque as variáveis vão ser diferentes. E como que é uma interpretação geral? À medida que eu aumento uma unidade em x, seja lá qual for o x, o meu y aumenta se o beta1 for positivo, ou reduz se o beta1 for negativo, enquanto em beta1 unidades. No caso aqui, 1,093. Ah, e se meu x for igual a zero? Se eu tiver alguém com a idade zero, quanto que vale um batimento cardíaco? 219,78. Então, o resumo do que a gente viu até agora é isso aí. Tá? Bom, e a partir daí são apresentados alguns outros conceitos para a gente. O próximo são esses desvios da regressão, ou resíduos. Quem são esses caras, né? Então, antes de eu mostrar aqui para vocês, vamos voltar lá no gráfico. Cadê? São esses caras aqui, ó. O EI1, chapéu, E2, chapéu, E3, chapéu e E4, chapéu. Esses caras são os resíduos do modelo, que é o que vai ser apresentado aqui, ó. Que eles são o quê? Estimativas do erro aleatório. Né? E como que a gente obtém isso? Da mesma forma que a gente falou lá no início. Ele é dado pelo valor observado menos o estimado. Ou seja, você tem aquilo que você observa, né? Vamos voltar aqui que isso aqui fica mais claro. A gente tem esses valores de y, né? E tem esses valores de x. Mas o que a minha reta, o que o meu modelo ajustado me proporciona? A partir de valores de x, eu obter valores de y. Mas não necessariamente o meu y chapéu vai ser igual a 210, quando o meu x for igual a 10. Não necessariamente, quando o x for igual a 20, o y for igual a 200, é igual a 200. E assim sucessivamente. Bom, e qual que é a diferença entre o... Né? Cadê a canetinha? Qual é a diferença entre o y e vou colocar assim, chapéu? É exatamente o que a gente chama de resíduo, que é o valor observado do erro. É o valor observado do erro. Então, agora, esse resíduo que a gente apresentou aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Ah, eu tenho nossos dados e quero, por exemplo, ó, na letra E, aqui, né, para a gente falar de resíduo, saber qual é o desvio da regressão para observação x igual a 50. Então, o que eu faço? Eu tenho o meu modelo ajustado, né, que é esse aqui, ó, e eu vou querer um valor de y chapéu considerando meu x igual a 50. Então, se eu jogo 50 aqui nessa expressão, aqui, né, eu vou ter o quê? 219,78 menos 1,093 vezes 50, que dá quanto? 165,14. Né? Esse é o quê? É o y chapéu o quê? 50. Y chapéu 50, que é esse cara. Mas o valor verdadeiro dele é quanto? É 165. Então, ao assumir que essa reta é a verdadeira, eu estou cometendo um pequeno erro. Qual que é o erro? É a diferença entre o 165, que é o valor observado, menos o 165,14, que é o valor o quê? Estimado ou fornecido pela reta, que dá menos 0,14. Então, esse número aqui seria, no caso, né, se a gente volta na nossa figura, essa diferencinha aqui, ó, seria de 0,14. O erro 4, por exemplo, do valor dado pela reta e do valor observado de y, seria de 0,14. Tá joia? Vocês entenderam o que é o resíduo aí? O desvio da regressão?
Beleza, pessoal? Tá, Júnior. Tá, Júnior. Valeu. Bom, e aí sim, né? Aqui eu acho que fica claro para vocês que eu posso usar qualquer valor de x aqui, ó. Né? Eu posso pegar, sei lá, x igual a 33. Eu não tenho um cara com 33 anos no meu conjunto de dados, mas eu vou saber, em média, o número de batimento cardíaco dele. Né? E é assim que funcionam as coisas, igual eu falei para vocês. Se eu sei o número de TV de vocês, eu posso predizer a renda. Se a renda de vocês for alta, né, aí eu sei que vocês podem comprar um carro, então eu vou mandar propaganda de carro para vocês. Se eu sei que a renda de vocês é baixa, o cara não manda propaganda de carro, né, ele vai mandar propaganda, sei lá, de uma coisa mais barata, né, de uma bicicleta. Né, então é assim que faz a segmentação de mercado, através de modelos de regressão, mas no caso aqui a gente pegou um modelo mais simples, né, em que é simples por quê? Porque a gente só tem uma única variável explicando a variável dependente. Tá? Bom, aí aqui tem mais algumas coisas, né? Alguns detalhes aí. Primeiro, o que é uma extrapolação? Né? Extrapolação é a gente fazer uma predição, ou seja, obter um valor de y para um valor de x que não esteja no intervalo. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? O intervalo aqui, ó, de idade, ele varia de 10 até 50. Então, esse modelo de regressão, ele é ideal, né, para predizer batimentos cardíacos de pessoas de 10 a 50 anos. Bom, e se eu for aqui e colocar um valor de x igual a 120 anos? Vamos exagerar, 150 anos. Eu vou obter um valor de y, né? Então, vamos supor, se eu tenho um cara de 150 anos, o número de batimento cardíaco dele seria, vamos supor, 100. Mas isso não é verdade, né? Por quê? Porque com 150 anos, provavelmente o número de batimento do sujeito é 0, porque ele já morreu, né? Ele faleceu. Então, se a gente usa algum valor que esteja fora, né, desse intervalo, a gente pode estar cometendo um erro. E é o que a gente chama de extrapolação. Tá? Essa é a ideia da extrapolação. Se eu utilizo aquele modelo para obter valores de y, de valores de x que estão fora desse intervalo aqui, eu estou cometendo uma extrapolação. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado. Tá joia? Por um motivo simples igual... Simples não, né? Por um exemplo mais ou menos que eu dei para vocês agora aí. Né? Não existe alguém com 200 anos que tenha batimento cardíaco ainda. Então, não faria sentido a gente fazer essa estimativa. Tem um número? Tem. É uma fórmula, mas é uma extrapolação. Tá joia? Tá. Aí o que é isso aqui? Estima o número de indivíduo de 60 anos. Tá, então é aqui, ó, a mesma coisa, né? Vai ter pedidos lá nos exercícios de vocês e provavelmente na prova também. Estime o número máximo de batimentos cardíacos do indivíduo de 60 anos. Pode estimar? Pode, ó. Tá aqui, né? É só colocar na fórmula. Então, o número máximo de batimentos seria 154,20. Só que os 60 anos, ele está no meio da galera que foi avaliada aqui? Não, né? A gente tem indivíduos de 10 até 50 anos. Então, esse valorzinho aqui, ó, ele é o quê? Uma extrapolação. Tá joia? Pode usar, mas não se deve confiar cegamente. Beleza? Professor, pode falar, por favor. Uma dúvida que eu fiquei é porque a extrapolação sempre vai ser de valores de fora do intervalo da amostra, né? Isso. Então ela nunca vai ser confiável? Tipo, porque... Então, depende muito do fenômeno, né, Eden? Vamos imaginar outra situação que não é bom. Né? Vamos pensar, eu não sei de qual curso vocês são, mas vou dar um exemplo da agronomia. Né? Então, o cara está lá e ele quer produtividade de planta em função da adubação. Então, ele fez um experimento lá que colocou 10 quilos de adubo, 15 de adubo e 20 de adubo.
E aí tinha as produções, referente a 10, 15 e 20. Com essas produções, ele encontrou que existe uma associação positiva, ou seja, à medida que ele aumenta a adubação, mais a planta produz. E aí vamos supor, né, que aí um cara olha esse resultado e ele fala, poxa, então quanto mais adubo eu colocar, mais minha planta vai produzir. Mas pode chegar num ponto que você põe tanto adubo na planta que ela começa a morrer. Aí o cara vai lá e põe 50 quilos de adubo. E ele vai no modelinho de regressão e vai falar, se eu pôr 50, eu vou produzir, sei lá, 100. Quando ele for ver na prática, a planta dele vai morrer. Né? Então, assim, não seria ideal. Mas pode ter situações que funcionem. Né? Pode ter situação que esse comportamento do 20 até 50, né, você colocar 50 de adubo, ele não se alteraria. Mas pode ser que quando eu colocar 65, a planta já começa a sentir. Então, isso assim, você pode fazer uma extrapolação, mas você sempre tem que tomar cuidado. Né? Você sempre tem que tomar cuidado. Pode ser que seja válido, né, numa situação em que esse comportamento não se altere, ou pode ser que seja totalmente errado, como essa questão da adubação. Pode ser que de um determinado ponto a planta não produza mais, ou até começa a produzir menos, ou até morre. Era isso que você perguntou, Ellen? Sim, sim. É porque, tipo, nesse exemplo, por exemplo, uma pessoa de 60 anos com batimento de 154 parece ser muito válido, sabe? E falou que É, não é confiável. Aí por isso que eu fiquei meio na dúvida, mas deu pra entender então, sim. é assim, É que você não tem certeza, teoricamente, né? você não tem aquela certeza, mas você pode usar. É o que você falou, isso é razoável, né? Tá, 60 anos. Mas se você começar a pular 100 anos, 120, aí começa a dar uns batimentos, faz, sei lá, né? Não tem tantas pessoas com 120 anos, 150, acho que não tem nenhuma. Então você começa a desconfiar, você está fazendo uma extrapolação doida. Mas em geral, como as pessoas conhecem o problema que está trabalhando, a pessoa sabe se pode confiar ou não. Né? Então, na prática, as Entendi. pessoas têm uma noção. Né? A gente fala assim que teoricamente é uma extrapolação, né? Mas na prática o cara sabe, eu posso considerar, não posso, igual você achou 60 razoável, poderia considerar, né? Não tem problema nenhum. Beleza? Entendi, brigadão. Outra Nada. coisa é que, tipo assim, eu posso falar então que uma interpolação é muito mais confiável que uma extrapolação, né? Tipo, É, mas aí a interpolação ela fica dentro dos pontos, né? Você tem uhum, que ter. Você não consegue interpolar para frente, né? Fazer uma predição, vamos supor assim, fora do uhum. intervalo ali. Né? Aí, se for dentro, aí depende da interpolação também, né? Porque a gente encontrou esse beta 0 e beta 1 aqui de forma a minimizar esse erro. É um critério. Você pode ter outro critério lá para você interpolar, mas talvez esse critério não consiga minimizar erro, seja outro critério. Então, na estatística, na verdade, existem vários critérios para você obter esses betas, né? Vamos supor. O que a gente Uhum. usa, mais usa, que é considerado o melhor, vamos supor assim, é essa minimização dos erros. Mas tem outros aí. Assim, tem várias coisas. Mas qualquer Entendi. coisa você pode perguntar. Tá De ótimo, brigadão. todos os outros. Tá? Então, não. Aí, pessoal, acho para a última coisa aí dessa aula é esse coeficiente de determinação. Né? Então, é interessante a gente saber para que serve isso. Então, a gente tem um conjunto de dados, né? A gente ajustou lá, obteve uma equação, né? E a partir dessa equação a gente pode predizer valores de y. Né? Então, a gente pode, igual estava discutindo com o Edwin aí, a gente pode obter o número máximo de batimento cardíaco para um cara de 60 anos. A gente pode obter o número máximo de batimento cardíaco para um cara de 33 anos. Então, a gente consegue fazer isso. Mas como a gente vai ter certeza se esse modelo, né, essa equação é boa? Para a gente ter uma ideia, a gente pode usar essa medida, que é chamada de coeficiente de determinação. O que o coeficiente de determinação corresponde? Né? Quanto mais próximos a uma reta aqueles pontos estiver, né, vamos olhar aqui, acho que as coisas ficam mais claras. Olha esses gráficos aqui. Né? Deixa eu ver se.
Quanto mais próximos esses pontos estiverem de uma reta, mais a minha reta é melhor para explicar esse conjunto de dados, né? Então, se eles estiverem exatamente em cima de uma reta, eu tenho um modelo perfeito. Mas na prática, esses pontos não vão estar exatamente em cima da reta. Quanto mais próximos da reta, melhor. Mais adequado é aquela reta para explicar o quê? Meus valores aqui, meus valores de y. Melhor é a reta para mim obter valores de quem? De y. Né? Bom, à medida que esses pontos começam a se espalhar, né, vamos pensar que eles estivessem bem espalhados aqui ao redor da reta. À medida que eles começam a espalhar, pior é a minha reta. Então, esse coeficiente de determinação ele vai dar uma ideia de quão boa é essa reta para explicar a variação de y. E para ele dar um valor bem alto, que a gente vai ver quanto é lá, né, esses valores têm que estar bem próximos de uma reta. À medida que esses pontos começam a se espalhar, quer dizer que uma reta não é interessante para a gente explicar esse conjunto de dados. E como que a gente calcula isso aí, né? A gente calcula através de uma expressão, né, que é chamada esse R2, que a gente chama de soma de quadrado da regressão pela soma de quadrado total vezes 100. Ele varia de 0 a 100, então valores próximos a 100 quer dizer que esses pontos estão bem próximos a uma reta, e valores próximos a 0 quer dizer que os pontos estão bem espalhados ao redor de uma reta. E como que calcula essas coisas, né? Soma de quadrado da regressão é dado por isso aqui, ó. Então a gente precisa do beta zero e da soma do produto do desvio de xy, e a soma de quadrado total, na verdade, é a soma de quadrado de y menos o quadrado da soma dividido por n. Pega os dados, faz essa conta. Se esse valor estiver próximo a 100, essa equação ajustada, ó, tá boa. Se ele estiver próximo a 0, não adianta usar isso aí, que a gente não está conseguindo chegar na realidade. Tá joia? Bom, como que é a interpretação disso aqui? A interpretação é essa. Vamos imaginar, daquele mesmo exemplo, a gente calculou essas quantidades, chegou a 94,28%. A interpretação é que aproximadamente 94,28% da variação de y é explicada pelo modelo de regressão. Ou seja, 94% da variação do y, ou seja, dos valores de y, é explicada pelo nosso modelo de regressão. Ou seja, o modelo é ótimo para explicar o y, né? A partir daquele modelinho que a gente encontrou, já eu respondo, Luiz. A partir daquele modelo que a gente apresentou, a gente consegue obter ótimos valores de Y, chapéu, né? Ótimos valores de batimentos máximos cardíacos. Se esse valor for baixo, a gente não deve usar esse modelo. Tá joia? Respondendo aí o Luiz, né? A gente não é a mesma coisa, porque esse grau de confiabilidade ele depende um pouco de probabilidade, que a gente não viu ainda. Ele é mais ligado à probabilidade. Seria um grau, uma confiabilidade do modelo, né? Então, você está certo quando você pensa assim, qual é a confiabilidade do meu modelo? Ele é 95. Pô, ele é um bom modelo. Né? Meu modelo tem o valor de coeficiente de determinação dele é 20. Não, esse trem não é confiável, não, para mim fazer predição. Mas essa margem, o grau de confiabilidade, né, é um termo probabilístico, que a gente vai ver um pouco mais para frente lá. Né? Ele tem a mesma ideia, mas a forma de calcular é um pouco diferente. Tá joia? Aí, pessoal, depois da gente apresentar a aula para vocês, vão ter esses exercícios para fazer. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram, mas eu proponho que vocês façam eles e vocês vão ver que eles são tudo igual, tá? Então, façam eles com cuidado para vocês tirarem uma boa nota nessa próxima prova também, né? Bom,
por essa confusão toda aí, né, de questão de horário e tal, essas coisas, estava sobrando uma semana de aula, né? Então, o que a gente pensou, né? Alguns professores. A primeira aula da semana que vem, seria uma aula assíncrona de probabilidade. Mas probabilidade não vai cair na prova. Mas a gente vai disponibilizar, e se vocês puderem dar uma olhada lá, seria interessante, né? Ou olha depois, mas no cronograma, ele estaria contando a aula de probabilidade ali. E na próxima quarta-feira, a gente teria uma aula para discutir esses exercícios e preparar vocês para a prova, né? Então, teria a aula da segunda, que seria uma aula de probabilidade, que não vai cair na prova. E na quarta-feira, a gente retorna vocês com esses exercícios aqui, né, prontos, com as dúvidas, para a gente tirar as dúvidas para vocês irem para a prova. Tá joia? Que a prova já é semana que vem, né? Se eu não me engano. Acho que é. Acho que é dia 3, né? E só vai cair esse conteúdo de regressão. Tá? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Fica jóia assim? Porque, assim, a gente não podia ficar 3 aulas, né, sem ver nada. Então, a gente resolveu passar para a probabilidade, mas vocês podem ver ou não ver, né? Às vezes assiste, mas não dedica para a parte de regressão, e na quarta-feira a gente volta e vocês com esses exercícios prontos, a gente discute e vocês ficam prontos para fazer a prova. Tá? Beleza, em questão da matéria aí, então tá jóia, né? Eu lembro que tinha uma pergunta no início da aula, eu vou parar a gravação. Cadê essa gravação? Tá. Vamos interromper.